Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar sobre o tema da semana 3, né, do volume 4 dos PETs aí, do sexto ano. A semana 3 dos sextos anos traz os fusos horários do planeta Terra, né, os fusos horários do nosso planeta aí. Bom, gente, só para vocês terem, eu vou primeiro contar sobre como se instituiu o sistema de fusos horários, né? O que são eles. Depois eu vou mostrar, inclusive, a partir do mapa de fusos horários que está no próprio material dos PETs, ensinar para vocês como que funciona, se dá o funcionamento dele pelo planeta afora, ok? Bom, gente, sempre existiu uma regulamentação, né, ou seja, regras de fusos horários, ou seja, de horas pelo mundo todo, no mundo, uma regra que unificasse, que fosse unificada, ou seja, uma regra que servisse para o planeta como um todo, né? Não, nem sempre existiu isso, né? Antes, em vários períodos, né, em distintos períodos aí anteriores a essa regulamentação dos fusos horários, cada povos, né, cada lugar no mundo media, se orientava, né, através do horário, né, através de diferentes formas, né. Obviamente que muitos usavam o sol, né, como orientação. Inclusive a gente tem até o relógio do sol, né, não sei se vocês já viram, é um relógio de pedra, né. Alguns parques, por exemplo, o Parque de Bitipoca tem um. Ele é um relógio de pedra com um arame no meio dele, né? Conforme o sol vai se movimentando e o sol vai batendo nesse arame em diferentes formas, né? A sombra desse arame vai apontando a hora que é, né? Obviamente que então a orientação pelo sol ela é a mais comum, foi a mais comum ao longo dos anos, até porque a gente vai o que faz a mudança das horas, né? Inclusive até dos anos, os movimentos que a gente estudou, né, semana passada, na semana 2 do PET 4, os movimentos que a Terra faz. Por exemplo, as 24 horas que ela gasta, né, em torno do Sol, para fazer o seu giro em torno do Sol, ela dura um dia, que é o passar dos dias. Então, o passar das horas tem a ver com esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Então, eu até mostrei para vocês, né, aquele movimento de rotação que ela faz, né? Aí, se o Sol está aqui, a Terra está aqui, né? Aí, aonde que ele está transcendendo aqui, essa parte aqui agora, é meio-dia, né? E aqui do outro lado vai ser meia-noite. Então, a gente vai ter uns horários em todos essas regiões do planeta, em todos os lugares do planeta, sendo estipulados a partir dessa regulamentação que se deu dos fusos horários. Mas, como eu disse, isso nem sempre existiu, né? Antes de existir essa regulamentação, como eu disse, cada povo usava formas distintas de se olhar as horas, né? De se olhar o passar dessas horas, né? Então, como se cada povo, cada região do planeta tinha um fuso horário diferente, né? Ia dar muita diferenciação de horas de um lugar para o outro. Nessa época que a gente está falando aí, isso aí é antes de século XIX, né, antes de século XVIII até, isso não dava muita confusão pelo seguinte: o mundo não era tão globalizado, né? Então, em determinada região existia aquela regulamentação do fuso horário daquela região, os povos daquela região permaneciam predominantemente por ali, né? Eles não iam sair para outros lugares porque não existia essa questão da globalização, não existia essa maior aproximação entre os povos, entre as pessoas do planeta, né? Então isso não dava muito problema, cada lugar tinha o seu, né? Mas as pessoas não tinham que transitar tanto de um lugar para o outro, isso não dava problema. Agora vocês imaginam hoje em dia, né? Se não houvesse essa regulamentação,
né? Que caos que ia ser o mundo, que bagunça que ia ser, né? As pessoas transitam para vários lugares do mundo afora todos os dias, pegam voos ou outros meios de locomoção todos os dias, né? Existe também as questões econômicas, né? De exportação, importação de produtos, isso hoje em dia acontece a toda hora. Vocês imaginam se não houvesse essa regulamentação, né? Como que uma pessoa que sai daqui do Brasil ia ter uma ordem certa, conseguir se organizar de modo certo para chegar, sei lá, na China, um exemplo, na hora que ele quer, na hora que ele tem que estar lá, sendo que aqui seria um fuso horário lá outro, né? Então isso geraria um caos total. Então com a dissipação da globalização, com o aumento dos fluxos entre os lugares, para evitar esse tipo de problema, né, decidiu-se, né, que haveria a partir de então uma organização, uma regulamentação. Essa padronização na contagem, a padronização mundial, ela vem lá do século XIX, né, em 1884. Houve uma conferência nos Estados Unidos onde foram estabelecidos os fusos horários, né? Os fusos horários, eles obviamente que eles vão seguir aquele movimento de rotação da Terra, né? Porque é ele que faz com que haja dia e noite, é ele que faz com que haja a passagem das horas, né, do tempo. Então aquele movimento que vai conduzir isso tudo. E aí, a partir do uso daquelas coordenadas geográficas que a gente já estudou, né? A gente vai ver que para o uso dos fusos horários usa-se os meridianos. Então, cada meridiano a gente vai observar que vai representar um fuso. Então, aí, a partir de 1884 se estabelece nessa conferência realizada nos Estados Unidos que haveria uma padronização mundial dos fusos horários, né? Estabelecido obviamente pelo movimento de rotação, até porque não haveria como ser por outro, porque é ele que traz o dia à noite, né? E usando as coordenadas geográficas, que são aquelas linhas imaginárias traçadas para nos orientar, para nos localizar, e vão ser utilizadas para os fusos horários. Eu vou mostrar isso um pouco na prática, a gente observando um mapa de fusos horários, ok? Então, pessoal, esse aí é um mapa de fusos horários, né? Ele é um planisfério do planeta com os fusos horários, os diferentes fusos horários. Como eu disse para vocês, né, foi utilizado os meridianos. Então, cada um desses risquinhos aqui, ó, aqui, representa um fuso horário diferente. Observem que aqui, ó, onde que eu tô com a mãozinha aqui do computador, né? Reparem, observem que aqui é grau zero. Aqui, ó. Aqui é grau zero. Então, o fuso horário, ele é medido a partir desse meridiano. Que é qual meridiano? De Greenwich. Então, esse aqui que contabiliza, né? Então, se aqui for uma hora, aqui vai ser 2. E aqui vai ser meio-dia. Porque indo pro Oriente, né, as horas vão se somando. Observem que aqui embaixo vai estar mais, ó, mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante, até dar mais 12. E aqui, ó, elas vão diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3, até dar menos 12. Então, se aqui for meio-dia, por exemplo, né, aqui será meia-noite do dia anterior, né? E se aqui for meio-dia, aqui será meia-noite do dia posterior, ok? Então, observem isso. Então, conforme eu for para o Oriente, as horas se somam. Conforme eu vou para o Ocidente, elas subtraem, ou seja, elas diminuem, ok?
por exemplo, o nosso país, eu vou mostrar o outro mapa ali. O nosso país, ele pega mais de um meridiano aqui dentro do fuso horário. Por isso que dentro do Brasil há diferentes horas, diferentes fusos horários, ok? Então, basicamente, a regulamentação do fuso horário ficou assim. O meridiano de Greenwich é grau zero, então ele é grau zero, ele marca uma hora. E se você for para o Oriente, as horas vão somando. Se você for para o Ocidente, elas vão subtraindo, ou seja, elas vão diminuindo. Aqui, ó, tá o fuso horário do Brasil, né? Aqui, um fuso horário do Brasil, ele tem menos 2 horas em relação de Greenwich, outro fuso horário menos 3, e outro fuso horário menos 4, e outro fuso horário menos 5. Então, o Brasil tem 3 horas atrasados, todos os fusos horários do Brasil têm 3 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Então, por isso a gente tem diferenciações dentro do nosso país de fuso horário. Por quê? Porque, olha aqui para vocês verem, temos no nosso país mais de um fuso horário, ok? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Os fusos horários são essa regulamentação que houve a partir do século XIX, que eu disse para vocês. É uma regulamentação que fez com que houvesse, né, no mundo todo um tipo de fuso horário, uma unificação, né? Não é difícil, vocês observaram ali. A partir do momento que você pega um mapa de fusos horários da Terra, igual eu mostrei para vocês, muito fácil de observar. Meridiano de Greenwich para o Ocidente vai subtraindo, para o Oriente vai somando as horas, né? Então, por exemplo, a hora do Brasil em relação à Europa, em relação ao Oriente, qualquer país que está no Oriente, ou Extremo Oriente, ou Meio Oriente, a nossa hora é atrasada em relação a eles, porque a gente está para o Ocidente, né? Se a gente pega, por exemplo, alguns lugares dos Estados Unidos, né, o próprio México, alguns lugares do Canadá, América Central, alguns lugares também vai estar mais atrasado em relação a nós, por exemplo, que eles estão mais ao Ocidente do que nós, ok? Então é basicamente isso. Vocês podem fazer as atividades da terceira semana, assistam essa aula e façam as atividades.